Olá, meu nome é Luiz Felipe e estou acadêmico do quinto período do curso de farmácia da União Evangélica. Neste vídeo irei explicar melhor como foi a minha experiência no estágio hospitalar, realizado no Hospital Eana, em Anápolis. Vivenciei rotinas muito importantes para a área acadêmica e para o meu futuro, em três áreas importantes na área hospitalar: na farmácia clínica, na farmácia central e na farmácia satélite. Nesse vídeo, demonstrarei todas as minhas etapas de como foi realizado e como funciona a estrutura hospitalar nesse meio. O meu primeiro contato foi na farmácia clínica. Esse contato é um contato mais direto e direcionado ao paciente, com visitas técnicas e procurando saber como está o estado do paciente e como está o dia a dia do tratamento dele. Na parte da tarde, não obtive acompanhamento com equipes multidisciplinares, pois esse acompanhamento acontecia apenas pela manhã. Mas à tarde, esse primeiro contato visava saber ou entender se haviam possíveis interações medicamentosas com esse paciente. Como poderíamos avaliar isso? Com a receita e com o receituário que o médico passava. Assim, avaliamos qual medicação estava passando e quais intervalos de medicações eram esses. Como seriam essas interações? Alguns pacientes possuem medicamento de uso contínuo que eles já trazem de sua casa. Eles já têm uma prévia medicação que já tomam para algumas situações. Podem ser situações de problemas cardíacos, situações de problemas psiquiátricos, então eles já tomam essa medicação, já fazem o uso contínuo. Se houver alguma interação medicamentosa com o medicamento que ele possa tomar no hospital, seja na UTI ou nos leitos, eles vão precisar fazer o uso concomitante e eles vão precisar fazer um momento que eles vão poder usar, se é pela noite, para não haver muitas interações medicamentosas, para não atrapalhar a saúde do paciente ou piorar o quadro clínico dele. Com todas essas avaliações, todo esse histórico, a gente busca também, ao final dessa etapa, lançar no banco de dados. O hospital tem um banco de dados de pacientes que já passaram por hospitais, pacientes que estão nos hospitais, né? E futuramente, caso esse paciente volte, já tem um dado clínico, já tem um antecedente clínico de como que proceder com o futuro, se ele tem alguma alergia, e aí já vai ter nesse banco de dados do hospital, ou posteriormente vai ter no banco de dados do SUS, né? Se ele for tiver algum problema com alguma medicação, já vai saber como tratar esse paciente, sem ter que fazer novamente um processo, até descobrir tal coisa. As farmacêuticas se dividem de algumas formas que ficam melhor o processo de como elas vão atender o paciente, qual que é a demanda delas, como que o paciente chega. Então elas dividiram. Algumas ficam com as UTIs, né? As UTIs lá vão de 1 a 5 e tem os boxes. Tem os boxes, tem os leitos que a pessoa já chega, vamos supor, ela chega um acidente, para onde que ela vai? É muito grave? Ela vai ficar aqui no box, primeiramente aqui no pronto-socorro, depois vai ser despachado para outra área. Saiu da UTI, para onde que ela vai? Vai primeiro para os boxes, e aí elas vão melhorando seu quadro clínico até ela receber alta. E assim funciona. Cada um cuida dessa parte, até, vamos supor, ela entra, uma participa. Ela evolui ou piora, outra vai e participa. Cada um fica responsável por uma demanda, por uma área nesse quesito. Após finalizar a minha primeira semana, fui encaminhado para a farmácia satélite. A farmácia satélite ela fica responsável basicamente por duas áreas, né, digamos assim. Seria basicamente a centro cirúrgico. Como funciona? Todos os equipamentos que vai para a cirurgia, todos os medicamentos, todas as situações passam pela farmácia satélite, que ela distribui diretamente para o centro cirúrgico. A farmácia satélite é abastecida pela farmácia central, mas todos os medicamentos e prescrições passam pela farmácia satélite e voltam. E por que eu falei duas ou três áreas? Porque ela fica responsável também pela enfermaria 5 e 2. Só que a enfermaria 2 não fica exatamente naquele local. Então ela foi remanejada para lá porque o hospital está em reforma nesse período. Então ela fica responsável por essas três áreas. Como que funciona também da mesma forma? O medicamento e o paciente precisou de medicamento, um equipamento, as enfermeiras ou até os médicos vão lá na farmácia hospitalar ou na farmácia satélite, pegam o seu material necessário com receita, entregam para as meninas e elas dispensam. Essa divisão de tarefas, ao meu ver, desafoga um pouco a farmácia central. A farmácia central já fica responsabilizada
pelas enfermaria 3 e 4 e pelo PS, o pronto-socorro. Então, esse desafogo da farmácia satélite ajuda a manter a logística, digamos assim, de uma forma melhor para o hospital, para não sobrecarregar muito e não ter possíveis erros de dispensação de medicação, ou possíveis erros até mesmo dos enfermeiros em pegar a medicação que não eram para aquele determinado local e paciente, e aí disponibilizar e aí ocorrer algum dano. Na minha terceira e última semana, fiquei na farmácia central, né? Lá eu realizei atividades como selagem dos medicamentos, seleções de medicamentos, quais medicamentos seriam endereçados para os quais pacientes, como eu faria isso, e também a bipagem. Como que funciona a bipagem? A bipagem ela serve para referenciar para onde o medicamento vai. Então, é necessário que todos os medicamentos e produtos sejam bipados, para que ele fique no sistema, para a gente saber para onde que esse medicamento foi. Ah, esse medicamento foi para o bala da UTI. Não, esse medicamento foi pro PS, foi pro pronto-socorro. Então a gente tem que sempre bipar para ter noção de como que fica mais fácil o rastreamento desses medicamentos, para a gente ter esse controle e também para saber como a gente reagir de uma forma mais rápida para quando for buscar esse medicamento, se ocorrer algum problema, algum risco, ou a gente tem que fazer uma redosagem dessa medicação, ou se saber se esse medicamento realmente foi dispensado ou não. Durante essas semanas, a gente teve um tour, né? A gente teve um tour pelos hospitais, a gente visitou a CAF, que é geralmente coladinho ali com a farmácia hospitalar, uma farmácia central, que é o centro de abastecimento da farmácia, né? E a gente também teve as visitas, como que eu posso dizer, nas UTIs, né? A gente conheceu melhor como funciona, conheceu a logística, como funciona, os horários de quando são dispensados os medicamentos, os horários de quando que é a refeição, e também naquele primeiro momento na farmácia clínica a gente tinha um contato com pacientes que já estavam na UTI ou então que já estavam nas enfermarias. A gente aplicava a TEV, que é o risco de trombose, né? A gente aplicava as plaquinhas e tudo mais, e a gente orientava para que a gente estava fazendo aquilo. Já nesses últimos passos, na farmácia central, a gente viu mais como funciona a logística, como que os pacientes são removidos, por que eles são removidos, né? E mais esse intervalo de alta desse paciente. E o que eu gosto de mencionar, que eu gostei, foi que toda a equipe trabalha eu acredito que ela deve ter esse trabalho, mas lá todos são coesos, todos respeitam e todos sabem a liderança correta do que devem fazer, e o povo tem um critério muito técnico do que eles fazem, de como eles fazem isso. A respeito dos horários que são distribuídos medicamentos, são das 8 da manhã, às 4 da tarde e às 8 da noite. Então, todos os turnos devem já deixar preparado para o turno que entrar, já entregar os medicamentos para que não erram a quebra de contrato, que é como eles chamam lá quando alguma coisa não entra conforme, não está em conforme, não está se aplicando. E isso pode gerar transtornos nos hospitais, pode gerar que o paciente piore seu quadro. Finalizando nessa última semana também, já no último dia, a gente teve um treinamento, meio que um treinamento e como funciona, um reforço de como são feitas as situações com as supervisoras. Elas explicaram para a gente como funciona a demanda, elas explicaram para a gente para que cada etapa serve, né? Quais são os medicamentos referências, por que eles são referências, são bases no SUS, como que um paciente que tem hepatite, como que ele deve se fazer, como que ele deve fazer o cadastro, né, para buscar o apoio, para ter esse medicamento já disponível, para que ele não possa ter que investir um dinheiro tão profundo assim, né, vai que ele não tem uma condição financeira, então ele tem esse acesso à rede pública. E com tudo isso, eu aqui finalizo minha apresentação. Eu gostei bastante do estágio, foi um estágio muito enriquecedor, e muito obrigado e até logo.